começamos mais um Motivação. Hoje com uma pessoa que adora um clique, mas tem muita história, tem muitos bastidores. Eric Cadaval, que é ali de Indaial e atende toda a região ali com vários cliques inspiradores. Mas antes, deixa eu falar para vocês assim, ó. Num clique, não precisa de um cenário bonito? Não, lógico que precisa, né? A gente tem a nossa cortina aqui da Maia Cortinas. Também Blue Ideias, caso queira dar um brinde para um cliente, para amigos, enfim, eventos. Também temos aqui a Blue Ideias, que é de Blumenau para todo o Brasil. E Metal Clean, venda e equipamentos hospitalares para todo o Brasil também. Vende e aluga, tá, gente? Até me engasguei aqui para falar deles. Mas vende e aluga. Aluguel é para toda Santa Catarina. Bem-vindo, Eric. Muito obrigado, Damares. Seja muito bem-vindo ao nosso quadro Motivação com a tua história de vida. Que não é só clique, né, Eric? É uma longa história, né? É uma até chegar até aqui. Eu tava vendo no perfil dele e me chamou muita atenção que tu começou a mostrar um pouquinho dos teus bastidores, né? Do outro lado do clique. Exatamente. Foi uma coisa bem recente, né? Tô tentando ainda trazer isso com mais clarificação, mas vamos chegar lá. Vamos sim. Tu é policial? Sim, sou policial também. Olha que curiosidade, porque eu conheci ele, gente, era só clique. E que clique bonito, né? Incríveis. Como é que funciona essa parte de ir pra fotografia? Porque no mundo, né, policial, essa parte de, não sei qual é o segmento que tu atinge ali, mas é muito mais reservado, né? E ali tu mostrar para as pessoas o melhor delas. Exato. Então, daí é uma história, eu vou tentar resumir um pouco aqui, né? Começou assim, né? Eu sempre gostei da fotografia, sempre. E na polícia, eu via que eu precisava de fazer algo diferente daquilo que eu já estava fazendo. Eu tenho esse equilíbrio, né? E daí chegou um momento que eu falei, não, por que não iniciar uma empresa nessa área de fotografia, né? E aí eu comecei a fazer com a minha esposa, que hoje ela faz gestantes e tal. E eu fui focando nessa parte da imagem. E hoje, para mim... A imagem? A imagem. A imagem das pessoas ou na tua imagem? Então, a imagem das pessoas, trazer aquela experiência, sabe? Fazer uma experiência, fazer um dia um ensaio. Isso é muito legal. Então, eu lembro que eu fiz contigo também um externo. Foi um ensaio de gestante maravilhoso que a gente fez, né? Foi lindo, Ficou né? bem incrível. Eu achei bem cativante que a forma com que tu trabalha com as pessoas também. Tu tenta extrair delas o melhor. Porque assim, a gente não tá na frente de um espelho pra ver nossa pose, se a gente tá num bom ângulo ou não. E tu foi cativando isso, foi deixando solto ali. Ainda mais numa parte que a gente sabe mulheres, né? Nas gestantes, né? A gente fica toda... Porque traz toda essa parte das transformações que tá vivendo no corpo e tal. Então, eu preciso entender com mais sensibilidade no olhar o que você quer trazer pra essa fase, pra gestação, porque isso vai ficar guardado, né? Nas memórias, depois você vai mostrar pro seu filho. Então, eu tenho que tomar cuidado com a imagem que eu vou captar nesse momento, com um olhar sensível, porque eu penso sempre em fazer um trabalho atemporal, né? Aquele que você vai olhar em qualquer tempo e ele ainda... Tu não vai conseguir definir se ele foi feito hoje, ontem ou daqui a 10 anos atrás. Sim. E isso é muito legal. Algo que fique pra sempre, né? Exatamente. Não encher muito de modinhas e eventuais, vamos supor, roupas, né? Exatamente. Acessórios deslumbrantes, quer dizer, só uma modinha. Exatamente. E hoje, por exemplo, eu me especializei mais na área do corporativo, né? Por exemplo, a minha esposa, ela é mais gestante hoje. E eu percebi isso porque a gente precisa se especializar em uma determinada área. Para você buscar conhecimento daquela área e se tornar especialista, né? Sim. E o legal é que, por exemplo, falando do ensaio gestante, a minha esposa, hoje a gente implementou novidades, que é a moulagem, que é muito legal. O que é? Você produzir o vestido específico para aquela pessoa. Então tem muita exclusividade ali, sabe? A pessoa, assim, vai dar os estilos dela, o que ela gosta, como que ela se gosta, se ela quer um vestido mais bufante. E a gente faz toda essa produção. Que legal. E o vestido fica para a pessoa ou vocês podem reutilizar depois? Então, o vestido é feito só no ensaio da pessoa. Olha, que interessante isso. E depois a gente não utiliza em outros ensaios, né? A gente modifica. Ele é único para aquela pessoa. Que bacana. Trazendo essa ideia bastante de exclusividade, né? E eu vi que tu trabalha muito, eu te acompanho já desde o início lá, né? Que tu trouxe muito essa de buscar novos luzes, de brincar com as luzes. Sim. Como é que foi essa descoberta com as luzes? Porque antes é um clique, né? Tu fotografar, mas a luz...
Então, a gente vai buscando trazer sempre essa questão que eu falei da temporalidade, né? Buscar o que fica mais atemporal, o que não vai ficar tão marcante, mas vai trazer em destaque a pessoa, né? Aham. Então, a gente trabalha várias formas, até a gente trabalha com vários esquemas, estilo de iluminação, para trazer várias opção para a pessoa também. Porque a pessoa quer fotografar, ela não quer só hoje um fundo talvez branco, ela quer ter Sim. diversificações. Então, isso é legal, trazer um espaço. Igual aqui, por exemplo, você consegue substituir a cortina, como tu falou, tal. E isso é muito legal. Você sempre tá mudando o ambiente, tal, trazendo diversificações, né? Que bacana. E na parte profissional, que fica mais nos bastidores, como é que tu consegue Conciliar as duas. conciliar? Porque demanda, né? Demanda. Na verdade, assim, né? Tu falando ali da parte policial. Quem me olha assim na rua, até meus clientes mesmo, poucas pessoas sabem que eu sou policial também. Porque, por isso que eu falo, né? A imagem ela é algo que comunica, né? Eu não visto essa versão minha de polícia. Lógico, quando eu tô lá trabalhando, eu trago essa versão que eu preciso trazer pro meu dia a dia, né? Pra minha vivência policial. Mas eu vivo o momento, né? Eu preciso ser fotógrafo. Agora eu vou ser o melhor fotógrafo. Preciso ser policial, vou ser o melhor policial. Uhum. E é muito tranquilo, porque é um equilíbrio pra mim. Viu que bacana? Eu achei muito interessante e causa curiosidade nas pessoas que te acompanham na rede social. Muito. Quando tu começou a pensar, tá, mas será que ele é policial? Será que ele acompanha? Porque tu colocou assim, é mais um dia... Aí não ficou aquela coisa assim, não é. Também não precisa, né? Sim, sim. Mas vale aquela empolgação, emoção de tu tá mostrando. Vocês foram num ambiente que era, acho que de um... Não sei se é padre, alguma coisa assim. Eu já imaginei tu vendo aqueles lugares como um cenário de cliques, né? Meu Deus, é exatamente isso. Cliques, porque era lindo, assim, uma coisa bem antiga. Sim. Antiga, mas ao mesmo tempo ainda moderno, né? Porque Exato. essas construções são, né? Muito do passado se tornam deslumbrante para hoje. Exatamente. Achei lindo, 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 lindo. E tu mostrando esses detalhes, eu achei fascinante. E assim, é o que a gente vivencia às vezes na polícia, né? Fazer as visitas, saber como está. E voltando um pouquinho ali na imagem, tem até um termo que chama homem cinzento. Olha. Dentro da fotografia? Da instituição, né? Do policial, né? É um conhecimento. Olha. Que é o policial que ele não tem aparência e característica de polícia, sabe? Porque quando você vê... voltando nesse conteúdo, mas linkando com a imagem, lá, pra eu explicar lá na frente da fotografia. Que é quando você vê uma pessoa e você não consegue identificá-la como policial. Porque geralmente, quem vive muito esse mundo, quem gosta muito, tu vai ver, o cara tem já uma postura diferente, tal, tá sempre em alerta. Não quer dizer que o homem cinzento não vai estar também, mas ninguém vai identificar ele como policial, né? É diferente, assim, sabe? O cara já vai estar com o cabelo raspado ali e tal, e já traz mais aquela característica, né? Quem conhece fala assim, não, aquele é policial. Sim. Então, nunca ninguém me protou assim, ninguém me viu como policial. Até falando, às vezes é difícil da pessoa cair, mas tu é policial mesmo? Trabalha na rua? Eu só acredito vendo fardado. Exatamente. Mas é isso que é o legal, sabe? Porque eu não quero trazer essa imagem. Então aí eu volto na fotografia. É você ter a intencionalidade de comunicar a sua imagem. E isso é muito legal. Por quê? Porque quando as pessoas vêm fazer um ensaio corporativo comigo hoje, que é a especialidade minha, eu pergunto pra ela, como que você se vê? O que você quer comunicar com a sua imagem? E até eu dou um exemplo, que esses tempos eu fiz fiz as fotos de um corretor de imóveis, né? E ele perguntou pra mim assim, falou, olha, eu quero comunicar com dois públicos, porque eu faço duas vendas, faço venda de Minha Casa Minha Vida e também alto padrão. Daí eu falei pra ele, mas não fica meio esquisito a gente comunicar assim, porque não tem como. Você vai precisar trazer sua personalidade pra um dos dois públicos. Então não tem o certo ou errado, mas tem o que vai te trazer mais resultado. Por exemplo, os gostos são diferentes. Se você vai comunicar com o público... Poder aquisitivo, né? Exatamente. Você vai ter que comunicar com aquele público que você vai vender mais. Se você vende mais Minha Casa Minha Vida, é teu foco, você consegue uma rentabilidade melhor, a tua imagem tu posiciona dessa forma, de acordo com o teu perfil e tua personalidade. Da mesma forma, não, eu quero trazer um posicionamento para vender alto padrão. Então a gente vai ter que trabalhar todo o posicionamento. E é o legal que... falando do corporativo, não é só pegar, por exemplo, uma referência e seguir aquela referência. Sim. Não, eu preciso entender a pessoa. Entender os seus objetivos, entender sua personalidade, o que ela gosta, como ela se gosta. E eu vou colocar isso tudo num ambiente e também tem uns aspectos simbólicos da imagem.
o que comunica, a cor. Por exemplo, falando na roupa também tem, ela comunica também. Comunica. Se ela tem linhas retas, se ela tem linhas mais onduladas. Sim. Por exemplo, eu quero passar mais ação, mais conexão, tal. Essas linhas mais onduladas, ele traz muito esse aspecto do conexão. E ação, linhas mais retas, autoridade. Então, tudo isso dá para trabalhar de forma simbólica, né? Que vai comunicar com o inconsciente da pessoa. Olha que legal, gente. Interessante. É bem legal. Inclusive, assim, ó, quando a gente fecha, eu, por exemplo, eu sempre olho, quando eu vou fechar um contrato, alguma coisa, um negócio assim, pelas redes sociais. A primeira coisa que a gente faz é olhar a foto de perfil da pessoa. O que ela tá comunicando? Exatamente. Às vezes tu olha e fala assim, olha, não sei porquê, mas eu não gostei. Não me passa confiança. E acaba que eu mesmo, eu vou levar meu notebook pro reparo, tal, para fazer a manutenção dele. E daí eu tive algumas indicações. A primeira coisa que eu olhava era a foto de perfil. E não é, hoje a rede social ela comunica muito. Muito. Tu vai ver, hoje, antigamente você olhava um guia fácil, né? Exato. Hoje, eu quero um mecânico, eu quero a parte de alimentação. Tu vai na rede social pra ver o que eles estão comunicando. Exatamente. Desde um alimento apetitoso, uma roupa. Exatamente. Tudo a gente olha ali realmente. Existe um pré-julgamento mesmo sem querer julgar, né? Julgamos o tempo todo. Mas a gente busca sempre o melhor, né? Aquilo que vai nos atender, né? Então, eu acho que a imagem é um cuidado que... Eu vejo que as mulheres têm muito mais cuidado hoje com a imagem do que os homens, né? Mas eu acho que tem que ser primordial pra todo mundo, assim, sabe? Com certeza. E me chamou bastante atenção. A primeira coisa que eu vou fazer depois é olhar meu Instagram, gente. Ver como é que estão as minhas linhas, estão mais retas, onduladas. Já vamos fazer um ensaio corporativo no trabalho. Vamos fazer um ensaio. Inclusive, eu tinha falado contigo, né? Mas essa coisa de correria e tudo mais, a gente sempre faz. E até comentei com o Eric de profissionais, como a gente lida com os outros profissionais. Eu acho que tá muito bem esclarecido nisso, né? Até a gente teve entrevista aqui também com o Luquinha, que eu até falei pro Eric, é um profissional que ele me falou uma coisa muito bacana. A gente não consegue agarrar tudo. Não. A gente sempre tem que ter um aliado, uma pessoa boa para indicar, porque ali que tu traz a tua credibilidade. E isso é legal. Até falei pra ele que ele é recente em Blumenau também, né? Ele não tá muito tempo aqui, ele é esposa. Eu falei do Eric de olha, já foi lá, já foi seguir, e nossa, que bacana, sabe? Eu acho isso muito, muito bacana. Como tu lida com isso? Então, assim, ó, você tem que ser específico naquilo que você faz, sabe? Porque assim, não quer dizer que você não vai fazer outros trabalhos, né? Sim. Mas, assim, tipo assim, você tem que ser especialista em uma coisa, porque você vai ter que buscar conhecimento naquela área, você vai ter que buscar se aperfeiçoar mais naquela área pra você... Dá pra fazer tudo, tem gente que faz tudo. Mas aí, você pode, já viu, no que tu é melhor, né? Tem fotógrafos que tá 7, 10 anos no mercado e fica sempre na mesma, porque não descobriu ainda um caminho, sabe? Tu tem que pegar aquilo que tu mais gosta de fazer e se dedicar mais para aquilo, buscar mais conhecimento naquilo. E isso é muito legal. Você focar e colocar mais energia naquilo. Não, como eu digo, não quer dizer que não vai fazer outros ensaios. Sim, porque às vezes tu tem um cliente assim que ele tem tanta confiança em ti que ele quer tu. Exatamente. Não quer outra pessoa. E ali, como por exemplo, a gente se divide, né? Eu e minha esposa. Minha esposa, ela é focada mais no gestante e feminino. Então acaba que ela é a autoridade nisso, sabe? E ela estuda muito isso. Eu já faço mais o corporativo. Então a gente consegue dividir esses trabalhos, assim, é muito legal. E a gente tem 5 anos de estúdio, sabe? Nossa. E o nosso estúdio é gigante, então é um estúdio muito completo. Então é legal que foi um curto espaço de tempo para chegar até aqui, sabe? Mas buscando muito conhecimento e sendo específico na cada área. Então isso fez com que a gente encurtasse esse caminho, sabe? Meu, que legal. E eu vejo assim o quanto que tu se dedica e busca isso. Exatamente. E agora tá dando uma pitadinha dos bastidores. Isso, eu não sei se tu vai dar continuidade nisso ou não, porque é corrido, né? Pretendo, é corrido. E essa postura de imagem, Eric, é uma coisa que as pessoas estão começando a ter mais cuidado, né? O que vestir, o que a pessoa quer comunicar. A comunicação, acho que ela está sendo mais vista hoje na forma de se vestir e de se posicionar. Exatamente, pela necessidade, né, do mercado e acho que a concorrência também, de às vezes ver o profissional do lado fazendo, fala, não, eu preciso me posicionar melhor. Mas falta ainda muita consciência nessa área, né?
trazer consciência, porque, tipo assim, as pessoas sabem que precisa se posicionar, mas não sabem como ainda, sabe? De que forma fazer? De que forma fazer. Começa com um clique. Exatamente. Começa com fotos. Mas aí tá um detalhe também, por que eu busquei esse especializar numa área? Porque às vezes, tu vai buscar um profissional, mas o profissional ele é especialista em comunicar essa parte do corporativo? Porque tem um certo cuidado que tem que ter. Imagina só, vai lá e faz uma foto que depois no dia a dia... Não é o que a tua pessoa cliente esperava. vai lá, olha lá, nem te reconhece. Uma coisa completamente Sim. diferente. Então tem que ter esse certo cuidado. Uhum. A imagem ela tem que dar uma continuidade, né? Tipo assim, vou lá fazer um ensaio, tem que entender todas as características, personalidades e comunicar isso na imagem. Que daí quando você traz uma imagem que comunica, que é aquilo... Por exemplo, a maquiagem. Tem que cuidar com a maquiagem. Por exemplo, vamos supor, a pessoa não é acostumada a fazer maquiagem. E o que acontece muito? A maquiadora, às vezes... Tem umas que sabem, né? Me desculpa, maquiadoras, mas eu preciso falar, né? Tem umas que sabem. Realmente, Sim. não, é pra foto, eu preciso dar uma cuidada, tal, entender o cliente. Mas tem umas que quer trazer um portfólio no rosto da pessoa, porque é pra foto, vai postar, vai aparecer. Uhum. E isso é ruim. Porque se a pessoa não gostar e não se conectar com aquilo, foi-se o trabalho inteiro. Não se identifica. Exatamente. Então eu cuido de cada detalhe, cuido da maquiagem, eu oriento, né? Em cada detalhe no processo da criação da imagem. Saber o que a pessoa quer comunicar. Exatamente. Saber o que a pessoa precisa comunicar, o que ela quer comunicar. Igual a gente estava falando anteriormente ali, né? A imagem, ela vai trazer uma comunicação sua e vai mexer internamente consigo. Por exemplo, quando tu vai se preparar para fazer alguma atividade ou uma reunião, ou até mesmo fazer as fotos, você vai se produzir, você vai tirar aquele dia para você vestir uma roupa que você gosta e você vai se olhar no espelho e você precisa estar se amando, estar gostando de todos aqueles detalhes. Então, eu tenho muito cuidado porque às vezes as pessoas me perguntam, mas Eric, o que eu visto tal? Eu gosto de perguntar, como você se gosta de ver? Porque imagina, não é o que eu gosto, mas é aquilo que você precisa, entende? Então, eu te auxilio, oriento de acordo com o que a gente precisa comunicar com a imagem, trazendo todo o alinhamento do aspecto simbólico, né? Cores, o fundo, cor das peças que você está usando, tudo comunicando de acordo com o seu objetivo. Que valoriza a pessoa também, né? Que valoriza. Exatamente. Eu percebo assim, hoje eu tenho uma agência, eu trabalho com a área da rede social, né? E como eu vou comunicar pra agência me vender? De que forma? Porque a pessoa lá do outro lado não me conhece. Exatamente. Ela não sabe ela não me acompanha diariamente, como às vezes o seguidor. Então, porque na rede social hoje a gente não precisa vender pra quem está ali, a gente precisa vender pra quem não está ali. E de que forma a gente vende isso? E engraçado que até ontem tinha aparecido uma, ela disse, o cliente gostou muito do teu perfil e ele queria fazer isso, né, enfim. Aí eu fiz a mesma coisa, eu fui no perfil do determinado cliente para ver o que ele quer comunicar, se aquilo faz parte de mim também. Porque não adianta tu ir lá só fazer um merchan ou alguma propaganda, se aquilo não me identifica, se não faz parte da Tamares, né? E você fez isso antes de conversar com a pessoa pessoalmente, né? Antes de dar o aval, vamos supor, pra agência. A imagem, ela comunica muito. Muito, muito, muito. E nem é só nas fotos, mas no dia a dia, como você vai se vestir para determinado evento. Por exemplo, assim, tu vai ter uma reunião, alguma coisa, tu vai se preparar para aquela reunião. Tu precisa se preparar de acordo e sendo intencional em tudo que você vai usar. Verdade. Assim você vai ter uma comunicação assertiva. As pessoas vão chegar e já vai estar. Isso é no inconsciente da pessoa. No inconsciente. Demora 3 segundos em média para a pessoa já ter uma impressão sobre você. Aí depois o resto vai ser com network, com a conversa e conhecimentos e tudo mais. Nossa, eu acho que é incrível essa parte de comunicação e postura. O quanto, às vezes, a gente pode, através de um clique, de uma foto, de uma postura, de uma vestimenta, você agradar ou não agradar alguém. Exatamente. E não só na vestimenta, nas expressões corporais também. Que falam isso muito, fala né? muito. Isso eu trago muito também na minha imagem. Por exemplo, você tá bravo, tá sério, tá sorrindo, tá alegre. Trazer uma expressão de confiança. Então eu trabalho muito isso. Teve alguma situação inusitada, assim, nas fotos? De que sentido tu diz? Assim, nossa, aquilo marcou muito pra mim e foi Todos os clientes são, de certa forma, diferentes um do outro.
E isso é muito legal, porque é uma caixa de surpresa, assim. Eu não digo inusitado, acho que eu já começo a entender as pessoas e começo a trazer o que elas precisam, sabe? E isso pra mim é muito gratificante, porque eu penso assim, ó, não tô ali pra fazer só mais um ensaio, sabe? Mas é o ensaio. Pra aquela pessoa é um ensaio da vida dela, que vai mudar as vendas, vai mudar a conexão que ela vai ter. Então, eu não digo assim que teve uma situação, mas eu digo que cada pessoa é diferente uma da outra, sabe? E isso vai somando uma experiência, vai se completando. É muito legal. Que bacana. E hoje, assim, o que tu deslumbra lá na frente? Então, eu tenho alguns objetivos, né? E eu penso assim, eu penso em ficar só corporativo, mas eu quero trazer muito parte do treinamento, que é outra coisa que eu tô desenvolvendo com o tempo, né? Pra trazer já um treinamento com a imagem, junto com a imagem, como se fosse uma terapia, sabe? Você se vê e você conseguir conectar e dar continuidade à tua comunicação. Inclusive, eu tô buscando outros cursos, inteligência emocional, comportamento humano, pra já se somar nesse conhecimento, sabe? Então eu quero ficar mais nessa parte de treinamentos e consultorias e tal. E eu pretendo mudar meu estúdio também, tem alguns projetos para estúdio. Inclusive, quero mudar de cidade, mas ainda não vou falar o lugar, né? Longe não. Longe não. Ah, tá. Então tá bom. Mas tem alguns projetos de estúdio, não vou revelar muito, mas vai ser algo novo, assim, sabe? Dizem que a gente não pode, como é que é, falar muito e deixar as coisas acontecerem e enquanto elas acontecem, as pessoas vão descobrindo. Exatamente. Isso é bacana. Mas não vai longe, né? Não. O meu objetivo hoje é criar um ecossistema, né? Criar um ecossistema, poder proporcionar todos os trabalhos que a pessoa precisa para divulgar a marca dela, criar uma proposta alinhada com tudo que ela precisa, com a imagem, o que ela precisa comunicar, com o vídeo, ter ali uma pessoa que faça consultoria de imagem. Então eu tô montando isso já, né? Nossa, que Um incrível. ecossistema. Tá pensando realmente num todo de uma pessoa, né? Através de todo. Não Exatamente, é só pensando no resultado final. Não é só, a foto, vou fazer fotos. Porque a maioria das pessoas pensa, vou fazer fotos, seja foto mensal, foto anual, enfim, vou fazer fotos. Mas o que a pessoa quer comunicar com aquelas fotos? Exatamente. Eu lembro de uma cliente que ela até foi fazer, acho que foto contigo também. Logo depois que eu fiz de gestante. E ela disse assim, gostei muito porque não mudou o meu, né? O que eu queria. E foi uma das palavras dela, né? E ficou aquela coisa natural, porque eu tenho essa idade. E muitas vezes, que nem tu falou, assim, as pessoas transformam as fotos em algo que a pessoa olha assim, nossa, mas eu não sou uma capa de revista, né? Porque na revista fica aquela coisa lisa. Sim. É uma página, então, não é mais uma fotografia do momento. Exato. Tem estilos diferentes, né? Não, a pessoa quer trazer algo mais para comunicar, um informativo, de repente. Sim. Por exemplo, vou comunicar, sei lá, vamos supor aqui, um botox, por exemplo. Sim, um procedimento de botox e tal. E a pessoa quer trazer uma imagem mais editada ali para comunicar, para não pegar aquela imagem de banco de dados. Sim. Não tem problema, não vejo problema. Sim. Mas tem que ter um certo cuidado, sabe? Com edição e tal. Inclusive, até nos ensaios de gestante, que a minha esposa faz também, a gente tem esse certo cuidado. Por exemplo, a gente pergunta pro cliente como que ele quer a edição dele. O que ele incomoda, se ele quer que tira, se ele quer que deixe mais natural. Sim, algumas coisinhas, detalhes, exatamente, mas a gente sempre preserva o natural, né? Deixar o natural o mais natural possível. Mas só corrigindo alguns detalhes. Então a gente cuida muito com isso, com edição, com a pele, com a tonalidade. Exatamente para não ficar Teve alguns artificial. Que queriam alguma coisa surreal, assim, nossa, quero que tire tudo? Já, tem sim. A gente faz, não tem problema. A gente tira a característica da pessoa, o perfil, né? da pessoa, e se ela quer, a gente faz. Mas hoje em dia, isso é bem menos, assim, sabe? Eu acho que até o público vai se moldando, assim, de acordo com aquilo que você comunica, né? Então, hoje em dia, não muito mais, assim. Mas já teve sim. Até no começo, quando a gente começou na fotografia, a gente trazia mais esse aspecto mais carregado, mais essa edição mais bem feita. E daí, por isso que tá aí, buscar conhecimento e evoluindo. Daí a gente entendeu, não, vamos trazer mais a realidade. E esse trabalho da terapia, né, que tu falou, né, buscar esse conhecimento pra pessoa poder ter essa autoconfiança com como ela é também. Exatamente. Não que às vezes, como a gente falou, um portfólio, às vezes um botox, é algo que procura mais. Ai, Érica, eu tô sem o meu botox, isso aqui dá pra dar uma suavizada. Sim, né? Porque claro. tem um momento, às vezes, a pessoa realmente não fez, né, e costuma fazer. Então tem tudo isso também. Ô, Érica, a gente tá terminando o primeiro bloco.
Falei que a gente tem muito assunto aqui para contar, ele não contou nem muito dos bastidores dele ainda, né? É verdade. Mas a gente vai para um intervalinho aqui e a gente volta na segunda parte do bloco. Então já acompanha o programa Motivação, tem agora a rede social também, Motivação, que vai vir muitas inspirações de vocês com palavras, enfim, testemunho das pessoas, das entrevistas também. E agradecer aos nossos patrocinadores que estão sempre aí com a gente para fazer com que as histórias de verdade de pessoas reais cheguem até você. A Blue Ideias, Maia Cortinas e Enxovais e Metal Clean Móveis e Equipamentos Hospitalares.